Eu quero ser muito útil a vocês, compartilhando com vocês os resultados que nós temos até aqui no que estamos chamando de radiografia do engajamento no Brasil, a partir da metodologia do Magic, da nossa querida DecisionWise. Antes, deixa eu já me desculpando com quem chega agora pelo meu atraso, em razão da conexão de internet aqui, dar uma explicação para vocês. Eu fiquei na Natura até junho de 2011, eu era diretor corporativo de RH. E quando eu pedi para sair para trabalhar como consultor, e uma coisa que me incomodava era o quanto que as empresas tomavam decisões sobre pessoas e sobre cultura em cima de suposição, com pouca inteligência de dados. E isso me incomodava sobremaneira, razão pela qual, olá Soraya, bem-vinda, razão pela qual eu procurava no mundo uma empresa que pudesse trazer inteligência de dados para esta questão de pessoas e cultura. E achei a DecisionWise, uma empresa que fica na costa oeste americana. Eles foram fundados em 96 por acadêmicos e cientistas de dados. Quer dizer, é uma empresa cuja veia é de tecnologia, mas tecnologia aplicada a desenvolvimento humano e organizacional. E eu conheci essa empresa por intermédio da Child Fund, uma ONG internacional maravilhosa que atua com crianças em situação de extrema vulnerabilidade, privação e exclusão, pelas mãos do Gerson e da Joyce aqui no Brasil, que atendem globalmente a DecisionWise, são parceiros da DecisionWise globalmente. Eu conheci a DecisionWise e aí eu disse, bom, então eu encontrei o que eu queria há tanto tempo ver nas empresas e ver aqui no Brasil, que é trabalhar a inteligência de dados voltada a pessoas e cultura. Bom, antes de eu divulgar para vocês o que a gente está chamando aqui de radiografia do engajamento no Brasil, vamos primeiro conceituar como é que essa metodologia funciona. Primeiro, qual é a definição de engajamento dentro dessa metodologia? Há uma diferença importante que a DecisionWise faz entre clima e engajamento. Aqui no Brasil, nós estamos muito acostumados a pesquisas de clima. E as pesquisas de clima, elas têm um olhar fortemente transacional, ou seja, para remuneração, benefícios, um recorte muito incompleto, insuficiente e imperfeito sobre os relacionamentos dentro das organizações, sobre condições de trabalho, recursos e ferramentas, ambiente físico. Só que as pessoas podem estar satisfeitas e não necessariamente engajadas. Portanto, a diferença que essa metodologia faz é exatamente ir além do que a visão transacional das pesquisas de clima trazem. Então, quando você olha essa metodologia, ela considera que todas as pessoas têm com a empresa 3 contratos de trabalho e não um só. Aí você pode me dizer, Rogério, como assim 3 contratos de trabalho? Pois é, esse é o cerne da metodologia. O primeiro contrato que as pessoas têm com a empresa é o contrato transacional. É o contrato regulamentar que estabelece horário, descanso semanal remunerado, férias, salário, benefícios, as obrigações de lado a lado. Esse é o contrato transacional, mas ele é um de 3. E quando os gestores esquecem dos outros 2, eles estão esquecendo de 2/3 da relação que o indivíduo tem com o trabalho. Vamos a esses 2. Um deles a gente chama de contrato com a marca. O contrato com a marca pressupõe o indivíduo ter orgulho de pertencer àquela empresa, porque a marca tem atributos que são admiráveis. A organização é uma boa cidadã corporativa, ela quase que trata os seus clientes, os seus colaboradores como uma pessoa, de pessoa a pessoa. A organização é quase uma persona bastante identificável. E a organização, ela, nesta questão da marca, ela não só é uma cidadã corporativa elogiável, como o impacto que ela faz ao redor também é admirável. E as pessoas têm orgulho dessa marca, recomendam a empresa, seus produtos e seus serviços
Esse é o contrato com a marca. E as pessoas podem estar na área em que estiverem. Elas podem ser da contabilidade, do RH, não apenas do marketing, do branding. Elas são responsáveis, como líderes, por representar e simbolizarem os atributos da marca. Então nós temos o contrato transacional, o contrato com a marca e o terceiro contrato, que regulamenta a relação das pessoas com o trabalho, é o contrato psicológico. E o contrato psicológico, o melhor jeito de explicá-lo é pedir para você lembrar o primeiro dia que você foi à empresa onde você trabalha hoje fazer a primeira entrevista. Então você estava lá, sentado na recepção, você escaneava todo mundo que passava, não é mesmo? Você olhava as pessoas na recepção, a maneira como elas te cumprimentaram ou não. E antes de você entrar para as entrevistas, você começa a construir ali na recepção desta empresa um contrato psicológico. Você olha para as pessoas e diz, quer saber? Eu acho que com essas pessoas eu vou conseguir me relacionar. Eu acho que eu vou conseguir me conectar com elas. Olha, aqui eu sinto que o meu trabalho vai avançar. Eu acho que aqui eu conseguirei ser contributivo e útil. Aqui eu vou ver o resultado do meu trabalho acontecer. Quer saber? Aqui eu vou crescer. Eu vou crescer como pessoa e como profissional. Acho que nessa empresa eu vou conseguir deixar minha marca pessoal. Eu vou conseguir libertar o meu poder, minha potência criativa e vou deixar minha marca aqui. Aqui eu vou ter mais do que um trabalho. Aqui eu vou ter um propósito significativo, um propósito relevante. Bem, isso é o contrato psicológico. E aí o que acontece é que, portanto, o engajamento vai depender de termos uma experiência com o trabalho que seja coerente ou não com o que esses três contratos geram de expectativa em nós. O contrato transacional, o nosso contrato com a marca e o contrato psicológico. Portanto, aqui cabe o primeiro conceito antes da nossa radiografia. O que é engajamento? Engajamento, portanto, do ponto de vista conceitual, é um estado emocional de plena satisfação ou de frustração em relação a esses contratos. Se eu tenho gap de expectativa em relação a esses três contratos, eu não posso dizer que eu estou engajado. Engajamento, portanto, pressupõe ausência de gap em relação ao que a empresa me gerou de expectativa. No transacional, remuneração, benefícios, condições de trabalho mais tangíveis. Na relação que eu tenho com a marca, realmente essa empresa é o que parece ser, seus produtos e serviços são, na sua proposta de valor, o que prometem ser. Eu recomendo não só a empresa, mas o conceito inteiro por trás dela. E o contrato psicológico, que tem a ver com o Magic fortemente aqui. Portanto, engajamento pressupõe ausência de gap de expectativa em relação aos três contratos. E aqui tem uma questão importante para os meus amigos de RH que estão me ouvindo, nesse bate-papo rápido que teremos, que é o conceito de EVP, o conceito de marca empregadora. Ora, esse conceito está bastante incompleto por aí. Então, vamos tentar colocá-lo na dimensão em que ele deve estar. O que é o Employment Value Proposition? Ou a proposta de valor enquanto marca empregadora. O EVP da empresa, ele é a estratégia que a empresa definiu para os três contratos que no Employee Experience são, portanto, percebidos pelos colaboradores. O contrato transacional. Qual é a minha estratégia como empresa em relação ao contrato transacional? Eu vou pagar na mediana de mercado? Nós pretendemos pagar acima do mercado? Nós seremos mais ou menos agressivos na questão de benefícios, além dos benefícios que outros mimos nós vamos trazer? Qual é a nossa estratégia para o transacional? Começando pela estratégia de compensation. Qual é a nossa estratégia em relação à marca? Quais são os atributos filosóficos, emocionais, funcionais da nossa marca? O atributo filosófico é aquele que se conecta com um propósito maior. O atributo funcional é para que servem os nossos produtos e serviços
e que necessidades de mercado a gente é craque em atender. Os atributos emocionais é qual é a experiência, o UX que está lá na ponta e que a gente garante, que a gente protagoniza. E o contrato psicológico é em que medida as pessoas sentirão que o trabalho tem um propósito, que elas têm autonomia para libertar sua marca por aqui, deixar sua marca por aqui, em que medida elas sentirão que crescem como pessoas e profissionais no trabalho, que elas percebem o resultado do trabalho e que elas se conectam com um senso de pertencimento à organização, o contrato psicológico. Que mensagem eu quero intencionalmente como empresa gerar a partir do contrato com a marca, contrato psicológico e o contrato transacional. O EVP, portanto, é a declaração estratégica que a organização faz, é a promessa implícita e explícita desses 3 contratos que, portanto, juntos constroem a minha estratégia enquanto marca empregadora. Estes são, portanto, os conceitos por trás da nossa metodologia. Enquanto que quando a gente usa a expressão satisfação, a gente se refere muito ao que a pesquisa de clima trata, quando a gente fala de engajamento, tudo que a pesquisa de clima trata está aí contida, porque o que está no transacional tem a ver com o que a pesquisa de clima olha, mas ela inclui e transcende para o contrato com a marca e para o contrato psicológico. Portanto, eu estou engajado se eu não tiver gap de expectativa em relação a esses 3 contratos. Isto posto, queridos, vamos aqui a como nós temos enxergado o engajamento até aqui. Você, antes de terminar essa live, vai perguntar para mim o seguinte: Rogério, como você e seus sócios nos Estados Unidos e no Brasil olham o impacto da crise atual no engajamento? E aí eu tenho 2 coisas para falar para vocês. Existem coisas elementares que, obviamente, as empresas não endereçando impactam fortemente o engajamento. Então, as pessoas estão com medo de trabalhar em relação a questões, protocolos mínimos de saúde e segurança no trabalho. Não dá nem para começar a falar de engajamento. É óbvio que vai impactar o estado emocional inteiro das pessoas. E lembre-se, engajamento é um estado emocional. As pessoas não decidem racionalmente se engajar. Peraí, deixa eu me engajar. Não, é um estado emocional de se sentir altamente comprometido com a organização, com vontade de futuro com essa organização. Portanto, se eu estou com medo básico por ausência de protocolos adequados de saúde e segurança no trabalho, não dá para continuar falando de engajamento. Ao mesmo tempo, se as pessoas estão com medo da demissão, porque a organização não tem tratado essa questão de manter ou não manter empregos na atual conjuntura, que é mesmo muito difícil, se há ambiguidade, se há uma zona cinzenta e as pessoas não entenderam em que pé elas estão em relação a ser ou não demitidas, há chance de não haver ali engajamento, porque esse estado emocional colapsa também é grande. Agora, o que acontece é que as organizações que se preocupam em fazer uma pesquisa de engajamento, elas já têm um cuidado maior com o tema de liderança, cultura e engajamento, que já põe acima da média. Então vocês têm que entender que quando a gente fala da radiografia dos dados de engajamento, ele já tem um viés das organizações que estão, digamos, um patamar acima da média. Porque só pelo fato da empresa procurar uma pesquisa como a nossa e dizer, eu quero fazer um diagnóstico profundo de engajamento, eu quero olhar a liderança, a cultura e o engajamento, essa tríade, num diagnóstico de gestão profundo, claro que isto por si já mostra um viés positivo da empresa. As empresas, portanto, que fazem a pesquisa de engajamento, essas questões triviais, básicas de saúde, segurança no trabalho e de uma comunicação minimamente clara com os colaboradores para evitar esta ansiedade descontrolada dentro deles de perco o emprego daqui a pouco ou não. Este padrão mínimo de gerenciar essas coisas está ok nessas empresas, portanto, é lógico que dá para a gente olhar o engajamento com a mais altitude e amplitude nessas empresas. E, portanto, se elas estão cuidando do básico, como é que a crise afeta o engajamento? Olha,
Nós não deixamos de fazer pesquisa ao longo de toda essa crise. Como as nossas pesquisas são online, as pessoas respondem por smartphone, por tablet, elas não tiveram dificuldade de responder e participar da pesquisa de engajamento, uma vez que estavam em seus home offices ou até no escritório com os protocolos de segurança, mas respondendo remotamente. Não há um efeito direto da crise do coronavírus sobre o engajamento, ressalto, desde que se trate de uma empresa que esteja cuidando dos elementos básicos, segurança, saúde e segurança no trabalho e comunicação sobre manutenção de empregos. Não há, portanto, desde que isso esteja endereçado, efeitos da crise sobre o engajamento. O próprio Tracy Maillet, o nosso CEO global, ele diz numa frase que eu publiquei recentemente por aqui: sentir que o trabalho é importante, que faz a diferença e é respeitado, garante engajamento mesmo nos piores momentos. Veja, assim, você vai encontrar alto nível de engajamento em empresas que antes desse coronavírus passavam por crise econômica tremenda, por crise no modelo de negócio, por dificuldade de competitividade, e não era exatamente pelo baixo engajamento da sua liderança e dos seus demais colaboradores. Então, as crises em si, elas não determinam necessariamente baixo engajamento. Ao contrário, acontece que muitas vezes há inúmeros casos, e o Tracy no livro Magic trata disso, o quanto que por vezes as crises, elas reconectam a empresa com o que é essencial, reconectam as pessoas com um senso de missão importante, de superação. As pessoas ficam ainda mais unidas quando a liderança consegue trazer este coletivo para uma coesão superior, e o engajamento acaba sendo não só alimentado pelo desejo coletivo de superação, mas os resultados que eles começam a colher por isso ampliam ainda mais o engajamento. Então, o fator crise não é em si determinante isolado do nível de engajamento. Nas pesquisas que estamos fazendo, não há evidência de que a crise esteja impactando o nível de engajamento. Isso é muito importante compartilhar com vocês. Em que setores fizemos? Desde janeiro de 2019 para cá, então as nossas pesquisas são de janeiro de 19 para cá, em que setores radiografamos o engajamento? Setor de alimentos, biotecnologia, tecnologia, transporte, turismo, varejo de moda, varejo alimentar e a confecção, indústria do vestuário e confecção. Aqui a gente juntou nesses grandes grupos, nesses grandes setores, empresas que obviamente têm diferenças entre si, mas se tivéssemos que resumir aqui em grandes segmentos, são esses: alimentos, biotecnologia, tecnologia, transporte, logística, turismo, varejo de moda, varejo alimentar, confecção. É uma amostra razoável. Aqui tem desde empresas de 100 funcionários até empresas com 13, 14 mil pessoas. Então é uma amostra também grande. Localizada em algum lugar específico do Brasil? Não, elas têm um nível de dispersão geográfica também bastante grande. Por isso que a amostra é razoavelmente interessante, vem de janeiro de 2019 até o presente momento, abril de 2020. E qual é a fotografia que a gente tem? Vamos falar primeiro sobre favorabilidade. A favorabilidade da pesquisa de engajamento vai de 0 a 100% e pressupõe quantos por cento das pessoas respondem concordo totalmente e concordo ao questionário do engajamento. E aí, portanto, você tem uma favorabilidade aqui no Brasil que ela é regular mais. A maior parte das organizações, com algumas boas exceções, estão ali por volta dos 75%, 76% de favorabilidade. Claro, esses são dados consolidados da empresa. Quando você olha a empresa em setores ou por níveis demográficos, por exemplo, idade, né, questão geracional, quando você vê tempo de casa, quando você vê líder e não líder, há diferenças. Mas vamos tratar dos números consolidados. Olhando todos esses setores, de janeiro de 2019 até abril de 2020, nós estamos falando de uma favorabilidade que gira em torno aí de 76%.
Isto é regular mais. Porque organizações em que seguramente o nível de engajamento está contribuindo para a alta performance e para a construção de culturas fortes e saudáveis são favorabilidades acima de 80%. Então, neste intervalo abaixo de 80% é regular. Então, as empresas no Brasil estão com um sinalizador de regular mais. Mas não é só isso. Nós temos na nossa metodologia, além da favorabilidade, nós temos o mapeamento de grupos comportamentais. E nós temos 4 grupos comportamentais. Os totalmente engajados e os totalmente desengajados. Esses são os extremos. E nós temos, além desses extremos, o totalmente engajado e o totalmente desengajado, nós temos um miolo aqui, que costuma ser a maior parte da população, que são dos contribuidores chaves e do grupo de oportunidade. Esses indivíduos, eles estão mais ou menos satisfeitos e mais ou menos engajados, né? Eu não vou entrar no detalhe aqui, porque tomaria muito tempo de vocês, mas para dar a grande manchete, esse é o miolo. Como é que a gente olha esses setores todos, desde janeiro de 2019 para cá, em relação ao grupo de totalmente engajados? A notícia é muito boa, porque nós temos uma média de 39% de pessoas que estão se sentindo muito ok em relação aos seus 3 contratos. Em relação ao contrato transacional, ao contrato com a marca e ao contrato psicológico. Veja, 39% é uma notícia boa quando a gente compara com o benchmark global da DecisionWise. A DecisionWise tem o maior banco de dados do mundo sobre engajamento. São 34 milhões de respondentes em 70 diferentes países, desde 1996. O número global de totalmente engajados da DecisionWise é 31%. Então, nós estamos comparando o Brasil, 39% com 31%. Quando comparados ao benchmark global, a quantidade de gente que tem nas organizações pesquisadas aqui no Brasil totalmente engajadas é uma boa quantidade. Agora, você tem que olhar pelo outro lado também. Quando você está dizendo que você tem 39% de totalmente engajados, pressupõe dizer que você tem 61% a engajar. Então, 61% a engajar. E claro que aí quando a gente faz a radiografia, o diagnóstico dentro da empresa, ela consegue ver lá os focos onde ela tem que atuar fortemente. Então, assim, você tem que considerar que você tem 2/3 por vezes da empresa carregando nas costas 1/3 das pessoas, né? Desculpa, ao contrário, 1/3 das pessoas carregando 2/3 de pessoas nas costas. Então, até que ponto elas vão aguentar isso, né? Então, é um risco continuar com esses 30 e poucos por cento carregando esses 61%, esses 60 e poucos por cento. Então, a notícia é boa, mas ainda profundamente desafiadora. Quando você olha os totalmente desengajados, nós temos também um resultado um pouco melhor do que a média global. No Brasil, os totalmente desengajados são 3%. São aqueles sabotadores ativos. Não é aquele indivíduo apenas com baixa performance, não. São aqueles jogando contra. Eles falam mal da empresa. Eles vivem colocando a culpa em alguém. Esses caras já desistiram de se engajar, continuam conosco como detratores. E o esporte espetacular desse cara é falar mal dos seus líderes, falar mal dos produtos e dos serviços, falar mal da empresa o tempo todo. O almoço de domingo em família é o assunto dele, é descer a lenha no chefe, nos colegas, nos produtos e serviços da empresa. Portanto, esses sabotadores ativos são 3% e comparado com o benchmark global, nós estamos falando de 5%. Então, tem um resultado um pouco melhor aqui comparado com o Brasil. Mas não se esqueça, de novo, estamos falando de uma quantidade ainda muito relevante de pessoas a engajar. O outro indicador é o que a gente chama de attrition. E o que é o attrition? Pois é, Amanda, é assustador. Eu vou ver se eu consigo terminar, que eu comecei tarde por causa do problema da nossa internet, e a gente bater um papo aqui no final. Quando a gente olha o attrition é o potencial de desgaste.
Nós estamos correndo o risco de perder pessoas, né? As pessoas têm vontade de futuro, elas querem continuar na nossa empresa, elas querem continuar trabalhando por aqui, ou elas estão, apesar de engajadas, elas não sabem se continuarão. E esse é um dado interessante. Você pode ter uma pessoa totalmente engajada, mas indecisa em relação à sua vontade de futuro. Quando você pergunta para ela, você vai continuar por aqui? Ela diz, já não sei. Eu não estou concordando com as decisões por aqui, eu não estou satisfeito com o rumo da coisa por aqui, não sei se eu continuo. Então, quando você olha o attrition e você vê o primeiro grupo, que é dos totalmente comprometidos, que é aqueles que dizem assim, ó, eu quero continuar por aqui, eu tenho vontade de futuro com essa empresa, quero continuar trabalhando por aqui. No Brasil, nós estamos com pessoas com muito mais vontade de futuro com as suas empresas do que o benchmark global da Decision Wise. Nós estamos falando de 52% de indivíduos que dizem assim, eu não quero mudar de emprego, eu quero continuar por aqui, eu estou comprometido e não tenho dúvida que é aqui que eu quero ficar. Contra 32% do benchmark global da Decision Wise. Isto é um potencial interessante que nós temos de pegar essas pessoas que estão totalmente comprometidas, mas eventualmente ainda não totalmente engajadas, e olhar isso e dizer, bom, o solo ele é potencialmente fértil para mais engajamento. E aí é que o Magic entra. É o pedaço final aqui da radiografia. Para quem ainda não está acostumado com o Magic, deixa eu explicar o que é isso. A nossa metodologia investiga o engajamento por meio de 5 chaves. É o M do Magic, que é meaning, a busca de sentido, significado e propósito no trabalho. O A é autonomy. O G é growth, é crescimento. O I é impacto, impact. E o C, connection, é senso de conexão e pertencimento. Então, como é que essas 5 chaves funcionam? Basicamente, a nossa metodologia pergunta para as pessoas o seguinte: em que medida você sente que tem só um trabalho e um monte de objetivos e metas por aqui? Em que medida você sente que, além delas, dos seus objetivos e das metas, você sente que tem um trabalho significativo, gratificante e conectado a um propósito maior? 2, o A, autônomo, é em que medida as pessoas têm algum grau de liberdade para moldar o trabalho de tal forma que é daquele jeito que elas melhor se desempenham. Esse é o A do autônomo. G, growth. Será que as pessoas acham que crescer por aqui é só sinônimo de ser promovido? Ou será que as pessoas percebem que crescimento pessoal e profissional está na exata dimensão de estar desafiado e com a sensação de aprendizagem acelerada e contínua? A pessoa volta para casa se sentindo cada vez mais e melhor no que faz. I é impacto, pressupõe 4 perguntas. As pessoas conhecem o resultado da organização? As pessoas conhecem o resultado da área? As pessoas conhecem e entendem como elas contribuem de modo individual para esse resultado? As pessoas têm orgulho do resultado que a gente produz e do impacto que provocamos em todo o ecossistema onde operamos? Então, esse é o Magic, e chegando na última chave, que é o C, de Connection, é o senso de pertencimento, por 2 razões. Primeiro, porque as relações dentro das equipes são relações boas de confiança. Não estamos falando de amizade, não. Nós estamos falando de relações de confiança. E mais do que isso, os times, quando olham para a empresa, para aquilo que é maior do que cada uma das pessoas e suas equipes, a cultura maior da empresa, elas olham para aquilo e têm um senso de identidade também com a cultura. A cultura é forte e saudável. Portanto, o Magic, quando a gente investiga essas 5 chaves, com perguntas para cada uma delas, a gente consegue ver qual é a chave que está abrindo e destravando mais o engajamento e quais aquelas que estão enferrujadas. E qual é a grande fotografia? Qual é a chave mais forte em todas as pesquisas de todos esses setores diferentes? Alimento, biotecnologia, tecnologia, transporte e logística, turismo, varejo de moda, varejo alimentar, vestuário e confecção. É a chave do impacto. O que significa isso? Esses últimos anos,
em que as empresas focaram muito em resultado, fez com que esta chave do resultado fosse uma das mais fortes que a gente testemunha no Magic. Ou seja, as pessoas estão engajadas pelo I, impacto, porque percebem um forte foco no resultado e percebem, porque a empresa fala muito dos resultados, como elas contribuem para esses resultados, qual é a contribuição da sua área para o resultado maior da empresa. As empresas capricharam muito nos últimos anos em rodar seus PDCAs, seus esforços de melhoria contínua, sua gestão da performance, seus KPIs, seus dashboards de resultado, seus rituais de governança dos resultados. Se tem uma coisa que as empresas têm feito e feito com razoável disciplina, tá por aí. É este olhar cuidadoso para a questão de resultados. Portanto, do Magic, o I é uma das chaves mais importantes. É a mais forte que a gente testemunha. O M do Magic, que é Meaning, que é um trabalho com propósito, e o C, que é o senso de conexão, são as duas chaves que são maiores nas organizações que têm projetos de cultura ou já implementados em andamento. Nas empresas em que há projetos de cultura e a empresa para falar sobre o propósito, para revisitar o seu propósito, qual é a nossa razão de ser, por que essa empresa veio ao mundo e por que, se ela desaparecesse, ela faria tanta falta aos seus stakeholders, e quais são os nossos valores, quais são os comportamentos que fazem esses valores ganhar vida por aqui, quais são os símbolos que a gente vive no Employee Experience aqui para valer, que geram coerência com a cultura definida e declarada. Portanto, em que medida essa cultura está demonstrada com muito walk the talk no dia a dia. Portanto, nas organizações em que a cultura existe, ela é tratada, as pessoas falam de cultura, as áreas de RH por vezes nem se chamam somente RH, chamam cultura e pessoas, cultura e desenvolvimento humano. O M e o C do Magic são chaves importantes e muito contributivas para o engajamento. Mas quais são, e aqui eu vou começar a fechar minha fala, quais são as chaves que estão mais enferrujadas, quase que de maneira transversal, às empresas que analisamos? Autonomy e Growth. Reclamação recorrente. As pessoas não sentem que têm total autonomia para dizer o que pensam e sentem para agir com a atitude de dono. E aí tem uma coisa doida, né? Algumas empresas citam que atitude de dono, cabeça de dono, senso de dono são valores e comportamentos desejados daquela cultura, com baixa autonomia. Ou seja, as empresas estão enfiando as pessoas dentro de uma caixa e querendo que elas pensem e possam agir fora da caixa. Claro que isso gera uma razoável insatisfação nas pessoas. Portanto, o autônomo é fundamental. Os seus líderes precisam melhorar a sua competência de gestão de pessoas, de formação de equipes de alta performance, precisam saber delegar e atuar não só como gestores, mas como coaches e mentores. Nessas equipes, quando a gente pergunta para as pessoas, ei, vem aqui, o que é um excelente dia de trabalho aí para você? São nessas empresas que as pessoas dizem assim, um excelente dia de trabalho para mim é quando meu chefe não veio, é quando meu chefe não apareceu por aqui. Ou seja, liderança, que é um importante patrimônio para a empresa, ainda mais na crise, nessas organizações é vista não como removedores de obstáculos, os enablers da operação, mas como os obstáculos. Não são líderes, são patrulheiros rodoviários que vivem com um talão de multa na mão, controlando e microgerenciando as pessoas. Portanto, meus amigos, e aí os desafios de autonomia variam de uma empresa para outra, é óbvio, mas a chave da autonomia é uma das mais desafiadoras para um Magic robusto e, portanto, para um alto nível de engajamento. E a última é Growth, é crescimento. Claro, as duas coisas estão muito ligadas. Quando as pessoas têm baixa autonomia,
e elas não sentem que tem algum espaço para moldar o trabalho de tal forma que é daquele jeito que elas melhor se desempenham, autonomear-se com a atitude de dono para desafios que conversam com o melhor em cada uma delas, com seus valores pessoais, suas competências, seus talentos, é claro que o efeito colateral disso será não sentir tanto que crescem. E pior, elas acham que a agenda de crescimento delas está muito menos em aprendizagem contínua e acelerada e está muito mais no que as pessoas ainda falam de planos de carreira. Portanto, há que se separar a questão de plano de cargo e salário, que alimenta a estrutura de compensation da empresa no contrato transacional, da estratégia de crescimento e desenvolvimento das pessoas, de aceleração da aprendizagem. As organizações precisam muito reeducar os colaboradores, desembaçar essa lente, porque muito mais do que plano de carreira, no século XXI, nós estamos falando de trilhas de desenvolvimento, de aprendizagem exponencial, de crescimento não só pulando de um galho para outro, mudando de cargo ou de área, mas de aprendendo de maneira acelerada. Há necessidade tremenda de recontratar com os colaboradores esse tema. Portanto, a chave grande do MED, que é ir resultado, as chaves que são relativas é do propósito, o M do Mini e do Connection. Projetos de cultura fazem essas chaves serem altamente relevantes para destravar o engajamento, e as desafiadoras, quase que de uma maneira transversal nas empresas, autonomia e crescimento. Por último, o que nos chama a atenção de maneira transversal nas empresas? A questão da coerência entre a fala e a atitude. Quando os líderes não conseguem trazer os valores da cultura para dentro dos seus processos decisórios, as coisas não fazem sentido. E quando as coisas não fazem sentido, é óbvio que elas terão mais dificuldade em se engajar. Então, tema absolutamente recorrente. Quando eu consigo trabalhar cultura na minha empresa e fazer com que os valores e comportamentos sejam direcionadores dos processos decisórios, ok. Essa sensação de incoerência, de falta de walk the talk se reduz, o engajamento aumenta. Outro ponto importante, meu Deus do céu, feedback. É uma reclamação generalizada. Pelo amor de Deus, a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para os gestores terem conversas corajosas com as suas equipes. Eu vou dizer para vocês algo impactante. As pessoas preferem, olha que coisa louca, até um gestor que dá feedback de um jeito às vezes meio duro e dolorido, do que um bonzinho mentiroso, insincero, manipulador das pessoas. Portanto, as pessoas estão reclamando assim, recorrentemente do tal do feedback, a falta de conversa corajosa. E isto, óbvio, incentiva baixos padrões nas organizações. E com baixos padrões ao ambiente assim, bem pouco propício para autoengajamento. Alinhamento entre as lideranças. É inacreditável, as pessoas olham para a alta liderança e dizem: a alta liderança, os seus diferentes líderes, não estão alinhados. Eles vivem em empresas diferentes, eles preconizam culturas diferentes, eles falam de propósitos e valores distintos entre si, sem contar que por vezes falta confiança interpessoal ali, né? Nós estamos falando de falta de diálogos corajosos entre a alta liderança. O que acontece? Esse desalinhamento na alta liderança reverbera para baixo e o engajamento nos demais níveis fica completamente comprometido porque a alta liderança não está alinhada em altíssimo nível e, portanto, não dá para esperar que o resto da organização não sofra com esse desalinhamento. E por último, tema transversal nas pesquisas de engajamento aqui no Brasil: comunicação. Mas sabe o que acontece? As pessoas olham o tema de comunicação com lentes completamente equivocadas. Explico. Qual é de verdade o problema aqui ligado à comunicação e que as nossas pesquisas claramente diagnosticam?
as pessoas não estão esperando trabalhar para grandes oradores. Você pega um Martin Luther King, o I Have a Dream, mistura com o Luciano Huck e com o Silvio Santos, um animador de auditório, um orador de massas. Não, comunicação não tem a ver com oratória. 2, comunicação não tem a ver com PowerPoint supimpa, apresentações de impacto. 3, comunicação tem a ver com o desalinhamento da alta liderança. Então aí começamos a falar do tema. A alta liderança, esses caras parecem que trabalham em CNPJ diferente por aqui e nos desorientam. E nós aqui embaixo acabamos brigando com as outras áreas, porque de verdade a desorientação e o desalinhamento vem de cima. Comunicação também mora aí, também tem tudo a ver com isso. Mas comunicação tem a ver com um esforço incompleto que a liderança tem de ser informativa. Então, elas buscam informar, elas têm vários canais para dizer qual é a diretriz, qual é a decisão, mas isso faz com que as pessoas até entendam, mas não acreditem. Não basta para um engajamento que as pessoas tenham só entendido a diretriz, elas precisam acreditar. E como faz para as pessoas, além de entenderem, acreditarem? E claro que o efeito colateral será maior engajamento. Para elas acreditarem, é preciso haver um espaço de segurança para as pessoas dizerem o que pensam e sentem. E esse espaço não existe. 1/3 das pessoas, na verdade, quase 40% das pessoas no Brasil não estão dizendo para os seus líderes o que eles mais precisavam ouvir, por medo de consequência negativa. Então, como é que as pessoas podem ter atitude de dono num ambiente em que elas têm medo de consequência negativa? Como é que as pessoas podem ter pensamento fora da caixa, criativo e inovador, com medo de consequência negativa? E aí é o seguinte, você olha nos valores da empresa, está lá atitude de dono e inovação. Mas como? Com medo de consequência negativa. Não é só o medo de agir, não. É o medo de dizer o que pensam e sentem, antes até de agirem. E aí é claro que a comunicação está no campo da ausência de um espaço seguro para a gente questionar. Para a gente questionar as diretrizes, questionar as decisões, questionar a própria liderança. Se eu não tenho segurança para este ambiente de questionamento criativo, é óbvio que em razão disso, eu não vou poder me envolver no porquê de cada uma das iniciativas. Se eu não me envolvo no porquê, eu não tenho como acreditar. E se eu não tenho como acreditar, eu vou olhar para a comunicação ineficaz dessa empresa, que é informativa, mas não é engajadora, porque eu não estou envolvido amplamente nas discussões do porquê fazemos o que estamos fazendo por aqui. E com isso, as pessoas podem até entender qual é o caminho, mas não acreditam nele. E isso afeta fortemente o nível de engajamento. Queridos, era isso que eu tinha como radiografia geral do engajamento. Claro que numa live que primeiro foi comprometida pela internet, que me atrasou quase 15 minutos, peço perdão e desculpas por isso, e também por eu ficar ansioso, eu fico angustiado, porque eu queria compartilhar com vocês uma imensidão de resultados que eu, Rogério e a Renata, à frente da Decision Wise Brasil, produzimos aqui, e com grandes parceiros como a Fiesc. A Fiesc em Santa Catarina é nossa parceira exclusiva para todas as empresas de Santa Catarina, é nosso parceiro que nos honra demais, numa parceria maravilhosa, num estado muito empreendedor e com uma entidade símbolo de empreendedorismo industrial em Santa Catarina, que é todo o sistema Fiesc, SESI e Senai. Eu tenho mais uns minutinhos para pergunta, deixa eu ver aqui se vocês... Muito obrigado, Amanda, o Jonas, super obrigado pelos comentários. Sim, liderança é um patrimônio aqui, né? Olá, Baraldi, tudo bem? A Carla também, com quem eu fiz a live recentemente. Super obrigado, pessoal. Deixa eu ver se tem aqui uma das perguntas que eu posso responder aqui. Obrigado, querido Jonas. É isso aí, Amanda. Nada como a gente poder ser líder que engaja e inspira, né? O Messa também estava por aqui, que eu vi. Super obrigado, querido.
A André lá de Porto Alegre. Obrigado, querida André, você também é médica e está conosco. Tamo juntos aí no Rio Grande do Sul. Muito bem, queridos, eu vi que vocês só acenaram, compartilharam aqui o tempo comigo. Super obrigado, obrigado, William. Olha, um abraço carinhoso a vocês, nós vamos continuar trazendo aqui, obrigado, Andréa, querida, nós vamos continuar trazendo aqui os nossos, valeu, Rosão, valeu, Manuel, obrigado. Nós vamos continuar trazendo aqui os resultados do MEDIC de tempos em tempos. Na próxima live que eu pretendo trazer aqui para vocês, o complemento das informações com um pouco mais de detalhe que hoje a gente não pôde. Um beijo grande, um abraço grande. Obrigado por terem me acompanhado até aqui. E lembre-se, consciência transforma a realidade. Tchau, gente. Um abraço forte. Tchau, Lucivânia. Obrigado. Tchau, pessoal.